O Scrum ele deve ser adaptado? Então vamos falar então sobre o quanto do Scrum ele deve ser adaptado. Então muitas vezes quando eu estou em meetups ou em algumas empresas, em alguns clientes ou até em algumas aulas, ministrando algumas aulas, eu vejo algumas pessoas falando que não, o Scrum ele tem que ser adaptado para cada realidade. Então às vezes é uma questão somente de conceitual, às vezes de semântica de algumas palavras assim, mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que eu acredito que a comunidade de trainers Scrum ela acredita com relação a essas questões de adaptar ou de pôr em prática o Scrum. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o Scrum ele é um framework, né? Quando a gente fala um framework, eu quero usar duas metáforas aqui para explicar para você. A primeira é da própria palavra framework. Em português a gente não tem uma palavra muito boa, às vezes pode ser uma armação ou um arcabouço. Então a gente tem que entender que um framework é uma estrutura, pensa naquelas estruturas de metal ou até nas molduras de um quadro, no qual você tem algo para delinear um limite para você, uma estrutura para você construir algo em cima, construir algo dentro, ok? Então você tem, por exemplo, a moldura de um quadro e aquilo que você vai construir dentro do quadro é uma escolha sua. Essa moldura ela não dita para você como que o interior desse quadro ele deve ser pintado, ok? Uma outra metáfora também é a de um jogo de xadrez. Então o framework Scrum ele é como se fosse o jogo de xadrez. Então ali você tem peças pré-determinadas, você tem um tabuleiro, né, onde esse jogo ele acontece e algumas regras internas. Então você não pode pegar um cavalo e movê-lo na diagonal, por exemplo. Ele tem uma forma de se movimentar. Porém, o jogo de xadrez ele não delimita aquilo que você deve fazer, todos os movimentos que você vai fazer. Então ele não fala que todo o jogo começa movimentando a torre ou um determinado peão de uma certa maneira. Cada jogo de xadrez ele vai ter uma dinâmica diferente, cada pessoa vai jogar ele de uma forma diferente. Então eu gosto de utilizar essas metáforas para explicar o que é um framework e no caso o que é o framework Scrum. Então o Scrum ele delimita alguns, a gente chama de, são 4 elementos, né? Então tem os eventos, tem os papéis, tem os artefatos e tem algumas regras. Então esses 4 elementos do Scrum é que delimitam o que esse framework ele é. A forma como você implementa isso fica à sua escolha. Então, por exemplo, a gente tem o Product Owner e ele é responsável por ordenar o Product Backlog. A forma como ele vai ordenar, isso vai ficar a cargo de cada Product Owner. Uns ordenam o Product Backlog por dependências técnicas, outros por risco, outros por valor, outros por complexidade. Então, a forma como você vai fazer, a forma como o Product Owner vai fazer isso, fica a cargo de cada pessoa. Os ambientes de desenvolvimento de software de cada empresa, de cada local, de cada lugar, ele é complexo bastante para não permitir que o Scrum tente delimitar tintim por tintim, regra por regra, como as coisas devem acontecer. Porém, ele diz que você deve, nesse caso, ordenar um Product Backlog. Esse conceito é que deve ser respeitado. A forma como você vai fazer, como o Product Owner vai fazer, fica a seu critério. Aquilo que a gente fala então que deve ser, ou que algumas pessoas falam que deve ser adaptado, na verdade é a forma como você pode aplicar o framework, ok? E aquilo que a gente fala que não deve ser adaptado ou que não deve ser negligenciado são exatamente esses 4 elementos. Quando a gente estabelece algumas regras, elas existem por um motivo pré-determinado. Quando a gente fala, por exemplo, que o time box ele existe, é para justamente explorar o foco do time em atingir um determinado objetivo. Quando a gente estabelece um papel com uma determinada responsabilidade, é justamente para que aquela responsabilidade seja cumprida e não seja, de certa forma, negligenciada. Quando a gente estabelece um evento, então o evento da retrospectiva, então a gente obriga, por meio do framework, todo o time Scrum a parar
para ter uma prática de melhoria contínua. Porque muitas vezes, se você deixar isso de forma aberta, se você deixar isso simplesmente a cargo das pessoas, muitas às vezes eles negligenciam essa prática, eles deixam essa prática de lado, eles não dão a devida importância. E nós, como praticantes da agilidade, a gente vê que tudo isso que o Framework Scrum ele preconiza, ele é de suma importância, ele tem a sua devida importância. Ok? Então, quando a gente está falando sobre adaptar o framework, quando algumas pessoas falam sobre adaptar o framework, eu acho que o que eles estão querendo realmente dizer, ou o que deveria ser, na verdade, é que o Framework Scrum ele deve ser implementado de maneiras diferentes, segundo cada contexto ou cada local em que ele está sendo realizado. Então, essa foi a dica de hoje, esse foi o tema que a gente quis abordar. Vejo vocês na próxima e até mais.